Está começando agora mais um programa com Celismar Martins. Cada história revela mais do que uma trajetória profissional. Revela propósitos, escolhas e a capacidade de transformar conhecimento em impacto real na vida de outras pessoas. No agronegócio, por trás de cada safra, de cada colheita e de cada resultado, existe uma realidade que muitas vezes não chegam ao conhecimento de quem está fora do campo. Desafios financeiros, riscos de mercados, pressão tributária e decisões que podem definir o futuro de uma produção inteira. E para falar sobre esse universo, hoje recebemos um profissional que fez da advocacia uma ferramenta de proteção, reestruturação para o produtor rural. O advogado Dr. Lando Botosso, que atua diretamente na defesa do agro, auxiliando produtores em momentos decisivos e mostrando que gestão, planejamento e estratégia são importantes quanto produzir. Dr. Lando, seja muito bem-vindo ao programa com Celismar Martins. Eu que agradeço, acompanho você sempre, então assim, essa expertise que vocês têm para levar, né, tanta informação de uma forma simples, direta e com fundamento, né, com conteúdo. Então assim, além do profissional, né, aqui a gente vamos falar de propósito, né, o que o agro tem que enfrentar, quais são as novas diretrizes, né, do próprio agronegócio. Então, o que a gente puder aqui para os nossos ouvintes enriquecer, né, não só o debate, mas também o conhecimento, estamos à total disponibilidade. Agradeço demais, doutor. E, doutor, existem, vamos dizer assim, profissionais que escolhem carreiras, né? Já vamos falando sobre nossa profissão direta, né? Não sei se o senhor sabe, eu também formo agora para advocacia. E outros encontram a missão ao longo de um caminho, né? Como nasceu sua conexão com o direito voltado ao produtor rural? Primeiro, te parabenizar pela escolha. A advocacia, cada um vê de um formato, tá? Eu vejo como um dom. Nunca prestei um concurso, não demeto quem é concursado, por favor, não é esse ponto. Mas a advocacia é um propósito. Para mim é uma profissão divina. Você trabalha ali, você tem que vestir a camisa. Defendo também outros profissionais, por isso que eu nunca trabalhei na área criminal. Sinceramente, não conseguiria defender o que eu não acredito. Então, eu tive uma trajetória trabalhando até mesmo no sistema financeiro e tive muito mais minha carreira voltada para São Paulo. Trabalhei numa empresa de modagem de aéreo, rodoviário, também ferroviário, depois plano de saúde e posteriormente eu voltei, né? Minha família era de Goiânia, minha esposa e filho, e teve uma oportunidade no escritório, que é um escritório que já está há 40 anos, né? Que é o Dr. João Domingos, que é referência, né? Que é a gente fala de fortaleza do agronegócio, que de fato é só voltado para o agronegócio. E ali eu posso falar com total segurança. Me encontrei e é um propósito de vida mesmo. O produtor, além da resiliência, né, comum da profissão, é um formato de cliente totalmente diferente, sabe? E hoje, mais do que nunca, precisa de um profissional, precisa de um conselho, precisa de ser ouvido, precisa de entender a real situação, precisa de evolução também. Então, assim, eu posso falar para você hoje que hoje, além de estar numa profissão que eu escolhi para minha vida, porque é um tanto quanto dolorida, tá? Não é fácil o caminho, mas é extremamente gratificante. O resultado, às vezes ele demora, tem, né, vamos dizer assim, atos, né, pontos de terceiros, né, vamos dizer assim, decisões, empecilhos, né? Faz parte. Faz parte. Mas é uma profissão que depende muito de terceiro, faz parte, mas também tem a sua obrigatoriedade. Mas é uma profissão que te dá muita gratificação, sabe? Eu acredito que o resultado, né, do cliente é sempre do cliente, mas também é do advogado. Faz parte também, né, doutor? Faz parte do negócio. E, como se diz sempre, né? Fazer o que a gente gosta não é trabalhar, né? A gente está ali divertindo e aproveitando a vida, né? Muita gente do escritório fala isso. Lando, por que você trabalha tanto? O que é trabalho, meu irmão? Proposta é diferente de trabalho. É, bem diferente. Quando você encaixa, quando você vê que tem... Lógico que eu vou ter altos e baixos. Normal da vida. Mas vai dando certo, né, doutor? Vai encaixando. Não, no baixo você sobe. Quando você sobe, você tem que... É verdade. O equilíbrio, né? Então, o propósito traz muito isso. E a advocacia, se você não tiver isso, você não consegue. Eu te falo assim, não para desfazer nem nada, mas já estou praticamente há 25 anos nessa labuta. Se a gente não ter todo dia a resiliência... Eu vejo muito uma visão religiosa, todo dia matar um homem velho, né? Todo dia fazer um batismo novo. Então, a gente todo dia tem que enfrentar um problema e todo dia é um dia novo, né? Então, só temos 24 horas, vamos defendê-la. Isso é verdade. Doutor, às vezes, uma mudança de rota define totalmente uma trajetória, né? Em que momento o senhor percebeu que estaria do lado do produtor rural e não apenas do sistema financeiro?
A parte, quando eu advoguei para o sistema financeiro, era um contexto diferente. A gente trabalha muito para a empresa, era procedimento de execução, vamos dizer assim, compliance, era uma questão mais de gestão. O do produtor é um cenário diferente, porque eu vejo muito como produtor como uma ferramenta, né? O fomento do nosso país. O produtor, a gente tem que tirar essa desmistificação que é só uma classe. Não é. O agronegócio é o país, é o Brasil. Você pode concordar ou não concordar, mas essa é a realidade. Isso é o fato, não tese. Então, quando você entende isso e defende isso, muda muito. Eu vou no cliente, é uma galinha caipira, assim, ele quer te atender, ele quer falar contigo, sabe? Isso é importante, mas é um público completamente diferente. O escritório, propriamente dito, ele tem vários modais, né? A gente tem o Agrodebate, tem o JD Educa também, tem o Recupera Agro. E uma dessas, a questão do Recupera Agro, a gente até fez uma questão de um curso, até fazer um adendo a mais, e falar assim, Nando, o que é vender? Né? Eu faço a parte comercial e estrutural. Então, eu utilizo a minha expertise que eu tive no sistema financeiro hoje, do outro lado do balcão, vamos assim dizer. E o que é vender? É entender, é empatia, né? Você tem que ter você tem que entender a dor. Não é só o produto, né? Não é só o produto. O produto todos temos, né? Eu falo muito isso lá no escritório, porque para mim, né? Para mim, eu acho que é até uma máxima. Vamos dizer assim, o restaurante Estrela Michelin, a receita dele, felizmente, está na internet. Porque todos não somos Estrela Michelin. Então, a receita, o conhecimento, todos temos, nós temos até que transmiti-lo, na verdade. O conhecimento só para si não serve para nada. Mas como você vai introduzir ele, como você vai conduzir ele no dia a dia, que vai ser o diferencial. Então, o produtor traz muito isso, né? Hoje eu posso falar assim com toda sinceridade. Espero, já estou em tese um pouco já mais velho, então espero até aposentar nessa área de fato. Como se diz também, né? O sol nasce para todos, né, doutor? Mas a sombra é para poucos. O sol nasce para todos, mas você tem que ir atrás da sombra. Tem que ir atrás da sombra. Rezar é um fundamento, é uma obrigatoriedade. Isso não é um direito. É um pilar, né? E muita gente fala assim, nossa, a pessoa, eu tô com ela aqui porque ela é boa, ela não rouba, mas assim, isso não é obrigação. Então, assim, certas coisas a gente tem que entender o que é obrigação, o que é o diferencial. O básico é a obrigação, você ser correto, você ser honesto, você querer o melhor para o próximo, você ter empatia. Então, para mim, isso é obrigação. Onde é que você pode fazer um a mais? É aí que vai ser o plus, é aí a sombra. É onde melhora, né? É o diferencial. Melhora. Exatamente. Doutor, grande parte da população consome o agro todos os dias, mas nem sempre compreende a sua realidade de fato, né? O que as pessoas interpretam de forma errada sobre o produtor rural hoje? O principal ponto é que, às vezes, vê a questão só da... A gente só vê os frutos e não vê os ônus, né? A maioria das vezes só vê o produtor com caminhonete ou aquelas feiras, aeronaves. Aqui da Infelizmente, mas é um nicho, assim, ínfimo perto da maioria. Vamos falar de 3%, 4%. Então, pensa que é uma cadeia que está extremamente estabelecida financeiramente, que tem planos de governo. E não é isso. O agronegócio, ele volta o dinheiro. Todo dinheiro que você aplica no agronegócio, ele volta. Crédito rural, é um erro falar em crédito rural, é plano safra, é um plano de governo, é um direito que está estabelecido na Constituição Federal, porque é o principal fomento da nossa atividade. E o agronegócio, nós estamos aqui hoje dentro do agronegócio. Algodão, madeira, chapéu, algodão, comida, pano, plástico, até mesmo indireta e diretamente. Então, o agronegócio está encampado em tudo. Então, às vezes, tem uma mistificação que o produtor sempre está bem, sempre tem dinheiro fácil, ele tem mais benefícios. Os juros é menor. Não é essa a realidade de forma nenhuma. O produtor, muito pelo contrário, ele planta dinheiro para verificar a sorte na fé, na resiliência. Qual profissão que você depende 100% de terceiro? O agronegócio é isso. Você planta e espera uma benesse. Hoje nós estamos falando talvez até de um super El Ninho. Toda vez tem uma particularidade. O sistema financeiro hoje muito agressivo, muito caro. Então tem que tirar essa mitificação que todo produtor tá bom. Não. E por favor, gente, o cara tá bem, é bem para o nosso país. A gente também tirar esse estigma que quem deu certo na vida é um cara errado. É verdade. É o inverso, por favor. E não adianta, pensam assim, não, né? Não, Isso não. é natural. Parece que o brasileiro é contra a fortuna. É contra você dar certo. Desculpa até a expressão. Brasileiro é invejoso mesmo, não adianta Parece não. síndrome de rato. Não dá para entender. Não dá para entender. Verdade. A gente tem que ter o benefício de todo mundo. E o produtor bem, pode ir em qualquer produtor rural.
Qualquer um produtor rural, Qualquer um, todos né? são muito bem estabelecidos. Todos que trabalham são muito bem tratados, são muito bem estabelecidos nas fazendas. Lógico que tem exceção? Tem, mas não é a regra. Por favor, a exceção não faz a regra. Então, assim, são todos muito bem tratados. Todos que trabalham ali, trabalham há décadas e gerações. Hoje nós estamos tendo cada vez mais revolução, nós vamos chegar nessa pauta. Mas, assim, o produtor, ele não só tem que desmistificar de achar que ele está bem porque ele tem algumas benesses, porque é uma obrigatoriedade do governo. É necessário isso para a produção. Tem que incentivar, né? E quanto melhor ele, melhor o país, melhor o comércio, melhor a arrecadação de imposto, melhor a criação de emprego. Então é benéfico para toda a coletividade, não é para uma atividade só. Não adianta, né? O agro é tech, é pop, é tudo, É né? tudo. Como se diz aquela frase. Porque o que movimenta o PIB no Brasil, nosso, não adianta. É o agro, né? Tanta 30% pecuária, lavoura. diretamente, fora indiretamente. Determinada cidade, eu falo aí com uma certa segurança, entre 80% e 90%. Nós estamos falando que cidades inteiras foram constituídas, regiões inteiras foram constituídas vinculadas ao agronegócio, Piauí, aí a gente pode aqui dar N de negócio, Luiz Eduardo Magalhães, Rio Verde, que era projeção antes e depois, né? O nosso ciclo de safra, outros de bacia leiteira, de pecuária. O agro movimenta não só o país, como ele transforma o nosso país. Verdade. É uma mudança muito grande, Radical, né? Que soma em tudo. Exato, perfeito. Doutor, por trás de grandes produções, existe uma pressão silenciosa. Quais são os maiores desafios que o produtor enfrenta atualmente? Eu vou dividir ele em vários cenários, ali da porteira para dentro e da porteira para fora. O da porteira para dentro, o produtor, ele jamais vai aceitar ser vítima. O produtor nunca é vítima, nunca. Ele não aceita esse papel. Isso, para mim, acho que é até caráter do homem, né? Vamos dizer assim, do homem de um formato geral, né? Não homem e mulher, mas o ser humano. E o produtor ele não aceita essa condição, mas ele tem que ter a evolução. Hoje, eu falo muito isso às vezes para cliente, que a administração, por exemplo, quando você estuda na faculdade, você não vai falar uma administração de hospital, uma administração de comércio, uma administração de padaria. Não, administração é administração. Em geral, né? Então, o produtor tem que entender o custo, tem que saber o que é o custo, o que ele gasta para cada talhão de área, ou se não para cada, vamos dizer assim, renda de gado, o que ele gasta para o gado especificamente. Então, ele tem que ter muito detalhado. O produtor tem que evoluir nesse ponto. É um fato. É uma realidade cada vez mais necessária, principalmente em questão de reforma tributária. Então, o que é da porteira para dentro, isso cabe ao produtor. O que é da porteira para fora, vamos assim dizer, ele tem que entender também que o endividamento é perigoso. O crédito por crédito, só crédito, ele é extremamente perigoso, a conta chega. E, infelizmente, nós tivemos, nos últimos anos, vamos assim dizer, uma política de juro muito agressiva. O aumento da taxa Selic, muito para fazer uma roupagem, uma camuflagem da inflação, onerou demais o crédito rural. Então, tem muitos produtores aí com operações de 15%, 20%, 25%, fora a famigerada venda casada, que nenhum produtor, isso é um fato, né? Muitos tampam os olhos para isso, mas nenhum produtor consegue ter acesso ao crédito sem um consórcio, né? Um título de capitalização, que ainda chama de investimento, que é uma vergonha, porque não consegue superar nem a própria inflação. Então, essa taxa, ela praticamente inviabiliza a operação. Então, não adianta só o crédito. Então, o produtor tem que evoluir a produção dele e também tem que ter uma gestão administrativa, às vezes, ter um advogado antes do problema, não posterior, um advogado consultivo, um contador bom, um administrativo, fazer uma boa gestão, um bom gerente da fazenda. Então, são evoluções que o mercado pede e que principalmente, obriga, né? E principalmente nesse momento. Então, quem está mais capitalizado hoje não é aquele cara que planta muito, é aquele cara que sobra no final da história e que não está alavancado, ou seja, aquele produtor mais consciente, que vai crescendo progressivamente. Eu não culpo quem cresceu muito, porque isso é da estigma do produtor. Nossa, eu tenho a possibilidade de comprar uma terra, vou comprar e vou subir, e a resiliência faz isso, chegar lá. Mas tem que ter pé no chão, ver o custo, né? Então, assim, você tem que saber o que é o custo, o que vai sobrar, como que vai pagar. Então, tem que ter uma evolução tanto da porteira para dentro, como entender da porteira para fora. Não adianta ter a estrutura se não tiver a gestão, né, doutor? Sem gestão, nenhum negócio prospera. Dá ruim, não adianta. Eu, Nenhum por negócio experiência, prospera. assim, de conhecidos mesmo, Nenhum negócio prospera. ali perto da nossa terra, nossa propriedade, a gente já viu vários casos de pessoa ir investir, tirar um dinheirinho ali, fazer um financiamento. O trem que estava tocando ali terceirizado, porque também depende da mão de obra, tenta colocar uma colhedeira, uma máquina, vem a tempestade, o tempo que a gente não consegue ainda controlar, e prejudica tudo, né? Aí a pessoa tem que vender tudo, endivida, vende propriedade, e a lavoura em si não chega ao fim, né? Você imagina pontos que teve questões, principalmente pós-pandemia, de maquinários que custavam 3 milhões, hoje custam 1,5 milhão, e um cara financiou ela 3 milhões.
Hoje ele deve 4 de um maquinário que se não vende por 500. Isso impacta demais no sistema financeiro dele. Então, assim, tem que ter um crescimento gradativo. Isso é muito importante. Isso é planilhado. Muito produtor sobra-se muito, movimenta-se muito dinheiro, mas às vezes é um dinheiro que a gente pensa que é nosso, mas não é. Igual como se fosse um limite de banco. Esse dinheiro está disponível para você, mas ele não é seu. Está lá guardado, mas não é nosso. O agronegócio é exatamente isso. Você pode movimentar 10 milhões, mas não é isso que é o seu dinheiro. É o que vai sobrar. Então, hoje, o que ganha dinheiro, qualquer operação, não é aquela que movimenta 100 milhões, mas você gasta 99. Não. É aquela que movimenta 4 milhões, mas você só gasta 2, sobra 2. Ele te sobra 2 de um cara que sobra 100, que só sobra 1. Então, o que sobra no final do dia, vamos assim dizer, esse é o número. E, às vezes, a gente tem muita dificuldade de ver isso, né? É uma movimentação muito grande de dinheiro, mas isso dá causa uma falsa sensação de prosperidade, que, às vezes, no final da história é só um endividamento, uma alavancagem financeira. Doutor, o bate-papo está muito bom. Nós vamos mostrar aqui para o pessoal que está nos acompanhando um dos nossos patrocinadores oficiais e já voltamos. Se você ama moda western, você precisa conhecer a Faeda Western. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Botas e chapéus de fabricação própria. As maiores marcas do mundo country como Ariat, Bex, Durango, Cinti. Além de perfumaria e acessórios para completar o seu estilo. Não é só uma loja, é um shopping western completo. Venha viver essa experiência Faeda Western. Estamos de volta e agora nós vamos falar um pouco sobre a recuperação judicial, planejamento financeiro e entender por que, muitas vezes, pedir ajuda no momento certo pode ser o que separa a crise do recomeço. Doutor, nem toda crise começa quando falta dinheiro, né? Ela já tem sempre uma trajetória de início, no decorrer até o fim ali em si, né? Muitas vezes ela começa com sinais ignorados. Quais alertas mostram que o produtor precisa agir ou corrigir? Saber primeiro a produção. O que sobra da produção, o que você está gastando e qual que é o custo. Hoje tem muitos clientes que vêm no escritório que falam em taxa, vamos dizer assim, custo de arrendamento de 20, 15. Não tem como pagar essa conta. E o arrendatário, nesse valor, é inviável. Nós estamos falando de um custo, ainda mais que nós temos vários eventos, né? Nós estamos falando não só de evento climático, que é o principal, né? Que vai ter a perda da safra, mas guerras externas, né? Aí afeta em tudo, né? Afeta o insumo. Hoje nós estamos falando em produção em torno de 40 a 45. Se você gasta 20, 25 e colheu 55, você já tem uma negativa de 10. Então, essa conta tem que ser muito precisa. A gente volta novamente ao mesmo questionamento. Gestão. Principal ponto. O segundo, nós tivemos vários eventos, né? Essa pergunta sua é muito peculiar e muito assertiva. Por quê? Primeiro, que o endividamento ou a infração judicial, uma estruturação, nenhum produtor quer passar. Achar que ele tem que querer tirar uma benesse nessa situação, por favor, é não conhecer o produtor. O produtor, ele quer tudo menos dever, ele não aceita, ele fica envergonhado. Isso já o nome é a última opção, né? A última opção é bíblico, né? Eles levam isso a ferro e fogo. A ponta da caneta. E assim, quebrar esse paradigma é muito difícil. Então, tem que ter primeiro a gestão. Foi o primeiro ponto. Segundo, nós tivemos uma pandemia, afetou demais, mudou muito a questão de valor de maquinário e valor de insumo. Eu falo valor de insumo no formato geral, que tem determinados insumos, especificamente ureia, às vezes até na pecuária também tivemos ainda, infelizmente agora recente, uma falta de vacina, até para uma questão do mapa, um questionamento, não é tanto lá dentro, vamos dizer assim, do nosso bate-papo, mas você vê o tanto que o governo está descasado com o negócio. Faltar precário, vacina, né? É impressionante, é impressionante. Isso é inexplicável. É inexplicável, é inexplicável. Nós estamos tendo uma discussão muito da Europa, falar de embargos, né? Que a maioria das vezes é aquilo que a gente chama de greenwash, né? A lavagem verde, falar que aqui a gente não cumpre determinados pontos, mas é única e exclusivamente uma disputa comercial, porque o nosso produto ele é sempre muito mais vantajoso, ele é melhor e o custo menor. Então, assim, são vários eventos que causam a tempestade, infelizmente, a tempestade perfeita. Então, nós temos um endividamento muito alto, um juro muito alto, né? Um custo muito alto financeiro. Uma ausência de gestão, às vezes, um encaixe ali. Um evento que veio antes, né? Um aumento muito expressivo da cadeia de produção de insumo. E no final da história, isso aí vai levar não só ao endividamento, mas também encaminhar, às vezes, para a recuperação judicial quando necessário. E não adianta, né, doutor? Se no final a conta não bater, o trem não vai para frente mesmo. O principal ponto que a gente tem que pontuar é que quem comanda a narrativa, às vezes, comanda a verdade ou a mentira.
Então, essa narrativa, às vezes, que uma infeliz expressão que a recuperação judicial é o câncer do agronegócio, parece até ser piada, como o efeito pode ser o problema se ele não é a causa. Então, nenhum produtor quer estar em recuperação judicial, muito pelo contrário. É um remédio extremamente amargo, extremamente difícil, extremamente, vamos dizer assim, contaminado por essas falsas narrativas, mas é necessário. A preservação da atividade, esse é o escopo da recuperação judicial, manutenção de emprego e um melhor formato de pagamento dos credores. O principal aspecto aí é o quê? O produtor sempre quer pagar as contas dele. Sempre. Só que hoje ele tem que ter meios, mecanismos, né, facilidades para pagar de acordo com a produção. Vai adiantar vender terra? O produtor trabalha com a terra. Se ele vende o que ele trabalha, como que ele vai pagar? O produtor só sabe fazer isso. O produtor não sabe fazer outra coisa. Eu ouço isso todo dia. O produtor, eu só sei fazer isso, como que eu vou vender? E o principal aspecto ainda, que também é muito negativo, teve muito uma mudança, né, de hipoteca, de garantias para alienação fiduciária, uma manobra do governo muito mais para fazer um ajuste contábil dos bancos, e amanhã muitas fazendas vão para leilão. Já está acontecendo isso. As garantias estão caindo, né, agressivamente. Ou seja, quanto mais cai o valor da terra, pior fica. E aquele produtor, ou aquele, vamos dizer assim, um investidor, suposto investidor, que acha que isso é uma benesse, não é. Quanto mais cai a terra na sua região, cai o seu próprio negócio. É como se você morasse num condomínio e todas as casas caíssem o preço, como que a sua casa vai aumentar? É o inverso. A gente tem que fazer a terra aumentar, dar proteção para o produtor. A cadeia produtiva é fundamental. O agronegócio brasileiro nosso é quase 1/10 da comida do mundo. É completo demais, né, doutor? Que o Brasil, nós temos tudo, né? Não adianta. No final da história, nós temos tudo e não temos nada. Não temos nada. Nós não temos uma política certa, nós não temos logística, nós não temos nenhuma obra de grande escala de logística. Nós temos portos aí que o caminhoneiro fica de 5 a 6 dias. Isso é revoltante, né? Como me explica isso? Tem lugares que não tem estrada de chão. E são áreas que já estão populadas. Até hoje, né? Não faz Como sentido. que me explica isso? Portos defasados. Nós não temos escoamento da nossa própria produção. Tem determinadas regiões, aqui eu vou falar aqui de Maranhão, Tocantins, que determinado período, se você já não leva mais a soja, os armazéns fecham para o milho. Você não tem o que fazer com a sua produção. Nós tivemos vamos dizer assim, uma falta, uma janela que falhou. Muita gente produziu antes, outros produziram depois. E quem produziu depois não conseguiu escoar. Como? Me explique hoje, nós estamos em 2026. Nosso principal produto, a gente não tem estrada para fazer escoamento. Então são vários eventos. E achar que o produtor que está lutando para sair, ele é o causador. Não é o culpado, né? Ele é a vítima na real situação, né? Porque tinha que favorecer esse comércio, tinha né? que ajudar ele. Não para ele. Não é culpar ele, é auxiliar, vamos auxiliar, ele. vamos se unir. É verdade. Todos estamos no mesmo barco. O produtor, quando cai, hoje nós estamos já falando com problema de revenda, problema de armazém, sementeira está com problema financeiro. É um evento que vai causando, vai contaminando todos. Se você culpar só um e achar que isso é uma solução, não é. No Rio Grande do Sul tiveram vários eventos catastróficos, muita gente tirou a vida, não vou falar nenhum nome, que é muito triste. Então ele também é covarde? Pera lá. Não é um ser humano. Vamos ver o que é dinheiro mesmo, o que é meta do banco, o que o produtor precisa, vamos se unir, vamos sair junto, não se culpando. E eu também não quero culpar ninguém, não. Só que é a união que vai fazer a gente sair dessa, vamos dizer assim, desse evento catastrófico. Não achar o culpado que vai resolver. Nós já temos o problema, vamos solucioná-lo. Isso é verdade. Qual é o erro mais comum que o senhor vê que os produtores cometem em momentos de dificuldade hoje? Como tem essa narrativa que eu volto a pergunta que o produtor não pode procurar, não pode questionar, muito produtor vai até a última Até onde dá. Até onde dá. Então ele pega um custeio, depois ele faz um suposto alongamento que não é alongamento, que é uma renovação, depois ele faz uma renovação de novo. Depois o crédito dele acaba, que o crédito dele fecha. Hoje que você analisa, não só terra e capacidade de pagamento, é o endividamento. Quando o produtor para de ter dinheiro, ele para de produzir. E ele vai até a última instância. E depois, às vezes, ele passa ainda para dinheiro de terceiro. Agiota, às vezes um crédito mais caro. Tem produtor, às vezes, com crédito aí de 3%, 5%
por mês, dá 50% ao ano. Se já tá difícil pagar 15, 25, como é que paga 50? Não paga. Então, às vezes, quando ele chega para tomar aquele último remédio amargo, às vezes nenhum remédio mais soluciona. Por quê? Se criou uma narrativa que ele não pode questionar, que ele é o culpado de questionar, que ele tem que se virar porque foi ele que é responsável por ter se colocado lá, porque ninguém fala que a instituição financeira é responsável por dar um crédito a um cara que não tinha capacidade de pagar. Né? Ninguém fala sobre isso. Ninguém. Como se não existisse. Se eu sei que você tem a capacidade de pagar só 10 mil reais, como é que eu te empresto 1 milhão se você só tem como pagar 10 mil e eu vou te falar para você fazer um contrato em 3? Como? Tem uma responsabilidade aí também, não tem? Não. Então é só o produtor que é responsável porque pegou o dinheiro. Pacta sunt servanda, ele tem que responder pelo que ele assinou? Não é. O direito faz lei entre as partes, ou obrigatoriedade, desde que tenha a boa-fé, desde que tenha um elemento constituído por próprio pagamento. Tem uma responsabilidade direta de quem libera o dinheiro, é óbvio. Então ele vai chegando até o último ponto. E às vezes ele chega às vezes no escritório sem dinheiro para a produção, sem dinheiro para óleo diesel. Já não tem mais para onde correr, né, doutor? Não tem onde mais correr. Onde então, o que é isso de novo? Volto novamente, gestão. O produtor tem que antecipar, ele tem que planilhar os contratos dele, ele tem que ver como é que vai ser o fluxo de caixa dele e ele tem que antecipar. Fala, olha, 2026 aqui, do jeito que está aqui, eu já não pago conta, antecipa. Porque botar dinheiro para pegar dinheiro não adianta. Muitos produtores fazem o quê? Está endividado no banco, pega dinheiro com outro banco para pagar o primeiro banco, depois pega terceiro dinheiro para pagar o segundo banco, chega uma hora e está devendo 3 bancos do mesmo valor. E só o juro aumentando. E a produção dele diminuindo. Então ele chega numa situação que vai se colocando nele. Então tem que ter uma política de conscientização do crédito, a responsabilidade, não só do produtor, nós estamos falando de formato geral. Nossa população está mais de 50% totalmente endividada e maioria com restrição de crédito. Fora as bet, se ainda não salvasse ainda. Então, assim, tem que ter uma conscientização do dinheiro, um estudo sobre isso nas escolas, sobre instituição financeira, a necessidade. Então, o produtor tem que antecipar. Quando ele vê que já não dá, ele tem que, vou parar aqui e vou ver o que eu vou fazer. Se ele deixa até a última consequência, às vezes o próprio remédio jurídico não consegue solucionar. Então, às vezes, o erro é achar que aquele mesmo sistema vai funcionar. Time errado, se você não muda, não tem como dar outro resultado. Ganha, né? Igual o senhor falou, e faz todo sentido, porque por que hoje as escolas não têm economia, né, como uma aula obrigatória, por exemplo? Aí né? eu te pergunto, será que o Estado quer a gente inteligente? Não quer. O problema é esse, né? Informação demais que não precisa passar, né? Filosofia, sociologia, era obrigatório, tinha que ser. É obrigatório, né? É obrigatório. É obrigatório. O professor fala o que quer. Fala o que quer. Assim. Pra quê, né? Pra que você vai deixar a população pra te questionar? Né? Será que vale a pena? E é isso que o pessoal tem que enxergar diante do agronegócio, né? Sim. Ver a realidade de abrir fato, os olhos de como verdade. Como o senhor disse, olhar para os dois lados da situação, Exato. Porque só fica um, né? Quem tem na mídia só fala um e fala o que quer. Fala o que quer. Fala o que quer. E ele que comanda a mídia, ele que comanda a informação. Se deu certo, deu certo. Mas se deu ruim, aí deu ruim também. Não tem muita conversa. Não. Se deu certo, a gente é parceiro do agronegócio. Se deu errado, o agronegócio é o meu problema. É o culpado. É simples, é só você ver um slogan de um banco. Eu tô falando que nem você tá não, mas é evidente o que eu tô falando. É parceiro quando tá dando certo. Quando tá dando errado, você é o meu maior vilão. Interessante isso, hein? Engraçado, né? Bela negociação essa. Doutor, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. A Rodobem Rodos e Vassouras é referência em qualidade, variedade e produção própria. Com uma linha completa e mais de 300 itens no catálogo, a empresa fabrica produtos que atendem desde o dia a dia até grandes demandas do mercado. Aqui, cada detalhe passa por um processo de produção com compromisso, eficiência e excelência no atendimento. Rodobem, tradição, qualidade e confiança em cada produto. Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Orlando. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre reflexões, propósito e o legado que ele vai deixar de conselho valioso para todos os produtores e para todos aqueles que desejam construir uma trajetória de sucesso e que está acompanhando essa entrevista bacana aqui. Doutor, o campo sempre exigiu coragem, né? Mas hoje também existe preparo técnico. Não adianta, né? Nós acabamos de falar aqui, não adianta você fazer uma faculdade se você não praticá-la, né? Como equilibrar a tradição e a modernização no agronegócio?
Hoje nós estamos falando da agricultura 4.0, né, no formato geral. Maquinários extremamente evoluídos. Hoje é um operador da máquina, não é mais só o peão, vamos assim dizer. Reduziu muito a mão de obra. Né? Muito. E isso parte, eu falo do princípio básico, né? Como que uma mulher que nunca cuidou de uma casa, ela vai comandar quem conduzir a casa? Você tem que saber para saber conduzir. Até o agronegócio anterior, que a gente tem que ser louvável, tá? A história, ela é uma continuidade. Isso aqui não é uma quebra da história, é verdade, não. É uma continuidade dela. E a evolução parte do quê? Do respeito ao início, né? À história, ao princípio básico. O produtor, ele é muito resiliente, ele é muito trabalhador, é de 5 a 7 no sol. Poucos sabem que é isso. Gado, leiteiro... O dia começa cedo e a noite termina tarde. Né? Mas muito. E é sem parar. E o melhor, né? Eles vivem melhor que nós na cidade, né? Interessante isso, é espetacular. Mas ele tem que entender que tem uma evolução. O produtor ele tem que ter a gestão do negócio, que ele já sabe, e fazer uma parte financeira. O que é a parte financeira? Ou ele tem um terceiro que ele acompanha, ou ele mesmo evoluir. Eu gosto muito hoje do cenário da internet, que ele facilita hoje muito isso. Hoje você só não estuda, você não só evolui, se você de fato não quiser. Hoje nós temos um podcast que a gente pode acompanhar e ver. Toda informação ela é válida. São vários cursos que você faz em qualquer parte do mundo na sua casa. E às vezes você fala assim, não, Solano, eu não tenho tempo de fazer a produção e estudar. Concordo. Mas quando você contratar um profissional, você tem que entender o que ele está fazendo. Você tem que ter um contador e não só pegar o imposto de renda e está tudo certo. Não, você tem que entender o que está sendo feito. Não fazer, mas entender. Sabe o que é um DRE, um livro cobrar, caixa? Né? Exato. Como você vai cobrar o que você não sabe que está sendo feito? Verdade. Então você tem que ter essa evolução financeira. É importantíssimo isso para o produtor. Eu reitero, essa evolução é necessária demais para o produtor. A segunda geração, a terceira ou a quarta, ela já vem com uma expertise mais acentuada, vamos assim dizer. Mas às vezes ela esquece do anterior. Que é o principal, é a prática em si. Eu escuto tanto isso. Nossa, meu pai fez errado. Mas peraí, a fazenda do seu pai, você conquistou o quê? Deu certo ou não deu? Eu não estou entendendo, não entendi essa conta. Não, tem que louvar, respeitar a tradição. É somar, né? Somar, exato. Soma. É o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? É verdade. É a continuidade, é a soma. É o somatório que vai dar a melhoria, vai dar o sucesso. Na minha profissão aqui, aí eu vou fazer um pouco do lado do advogado, né, vamos assim dizer. Não basta eu saber o direito. Eu tenho que entender a produção dele. Tenho que entender o que é hectares, o que é o quê. O que é o milheto, o que é o milho, o que é soja, o que é feijão. Qual que é o plantio, safra, safrinha. Pecuária. É um gado PO, um gado SEIP. Como é que está a produção dele? Você está fazendo um TIF, você está fazendo terminação. Cria, recria, engorde, qual que é a diferença. O capim, andropólito. Você saber qual que é um, Tifton. Você tem que estar sempre conectado. E como é que você vai conseguir essa conexão? Com foco. E assim, algumas coisas chinesas a gente tem que respeitar e outras coisas a gente tem que descartar. Mas uma coisa eu respeito muito. Na China, eles falam que para você ter sucesso você precisa de 3 coisas. A primeira é disciplina. Sabe qual que é a segunda? Disciplina. Sabe qual que é a terceira? Disciplina. Me faça uma coisa com disciplina extrema e me mostra um resultado diferente do acerto. Não tem como ter acerto. Sempre vai ter um acerto. Você pode ter uma mitigação do erro, mas é mínimo. Cortar o risco, mitigar o risco e ter excelência no que você for fazer. E você tem que ter foco. Não adianta você ser um advogado do agronegócio e estar acompanhando terceiras. Outros, leiam um livro que não acompanha, acompanhar um canal que não fala de agronegócio. Então você tem que funilar. Tem que focar. Foco. O produtor do mesmo formato. Ele acompanha, vamos dizer assim, uma televisão sobre o agronegócio, ele acompanha sobre as commodities, mas ele acompanha o que está acontecendo no mercado financeiro? Às vezes não. Ele está acompanhando o que está acontecendo na Bolsa de Chicago oscilando? Por que está oscilando? Não. Ele entende como funciona uma trade? Não. Então ele tem que entender da porteira para dentro, obrigatoriedade, e qual que vai ser o plus? Da porteira para fora. Entender o mercado, entender a volatilidade do mercado, como vai abaixar ou não vai abaixar, a hora de diminuir. A produção, nem toda vez ela aumentando, ela vai dar efetividade. Não. A produção boa é o que vai sobrar mais no final do dia. Não é a máxima produção que vai te dar o dinheiro maior. Não. Normalmente o lucro não é na venda, né? Nunca. É sempre na compra. É sempre na compra. Perfeito.
Isso aí foi um dos grandes familiares que falaram disso aí. Acho que só o melhor juízo foi o fundador da família Matarazzo. E ele falava, como é que você ganha tanto dinheiro? Eu falei, nunca ganhei dinheiro na venda, sempre ganhei dinheiro na compra. Se você começa um negócio errado, tem chance dele terminar certo? Não tem como. O negócio, a origem é o principal ponto. Então, da porteira para dentro, cabe a nós, né? Cabe ao produtor. Cabe ele ter isso na mão. E dali para frente, se tiver uma eventualidade, vai acontecer, que acontece, clima, oscilação de commodities, é normal. Mas vai oscilar menos, o corte vai ser menor. Agora, quando você está totalmente oscilando em todos os cenários, qualquer evento te rebenta. Então, essa evolução é fundamental. Doutor, nós já tínhamos falado aqui agora há pouco de sucessão, né? Muitos produtores hoje são herdeiros, são sucessores, né, de algum negócio familiar, algum agronegócio construído por gerações. E como que essas pessoas hoje devem conduzir essa sucessão sem que possam comprometer a saúde financeira da operação? O grande ponto, às vezes, é que a gente sempre tem um questionamento. Eu quero ter o meu legado e não o legado do meu pai. Perdi meu pai muito cedo, tá? Queria tanto falar hoje do meu pai. Falei, nossa, eu queria fazer algo diferente do meu pai. Não esquece a sucessão, que um dia a sucessão acaba. E às vezes o que a gente questiona de sucessão é algo que a gente tem a questionar. Não sei se eu fui bem interpretado. Mas às vezes fala, nossa, meu pai é difícil demais. Eu falei, poxa, eu queria tanto falar que meu pai é difícil hoje. Novamente, tem que se pôr no lugar do outro de novo, né? Empatia. Se você não tem empatia com sua família, com seu legado. Então, às vezes, essa sucessão veio querendo criar uma nova... Não. Seguir um nome, uma tradição. Respeitar o que seu pai constituiu. Ele teve erros, como nós também temos. Ninguém é perfeito, por favor. Perfeito. Então, entender ele e evoluir progressivamente. E tem vários casos que foram em sucesso e tem vários casos de extremo sucesso. Extremo sucesso. Tem muitos que entendem o pai, acompanham o pai na carreira, pede bênção, né? E ajuda a melhorar. É lindo, né? A bênção. E ajudam a evoluir o negócio, progressivamente. Entendendo, às vezes, onde é que a direção antiga acertou e errou, e ver onde você pode melhorar, mas nunca esquecendo o legado. O legado é importantíssimo. O legado só dá continuidade se você seguir ele. Se você faz uma ruptura, esquece. A sucessão é continuidade. Continuidade. Então, o principal aspecto disso é trazer a tecnologia, drone, com a agricultura 4.0, satélite, né, GPS que não tinha até um tempo atrás. Eu falo um tempo atrás, é bem um tempo atrás mesmo. Então, você faz essa evolução agregando com a produção. Não adianta também você chegar lá, só o filho, com o snob, tratar todo mundo mal e achar que vai dar tudo certo. Não. Você tem que saber trabalhar com pessoas, ter empatia pelos seus colaboradores. O principal material que a gente sempre vai ter, sempre, tá? É humano. Máquina sempre vai ser só máquina. Principalmente na evolução de inteligência artificial. Hoje nós tivemos uma evolução assustadora no jurídico, vai ter cada vez mais no mundo. Tá até difícil hoje, né? Juiz condenar algum... Saber qual que é. Você não sabe se foi um advogado, se foi o IA que fez a petição. É assustador, né? É difícil. Eu comecei, como vamos dizer, já da velha guarda, já tenho praticamente 25 anos de advocacia, então eu comecei, fiz datilografia no Senac, depois a gente passou para o computador, a gente protocolava no fórum, depois passou para a informatização da justiça, você protocolar em qualquer lugar, hoje tem IA. E cada vez vai ser mais. E a IA, o que vai acontecer? Você não pode concordar ou não concordar nela, mas ela é uma realidade que não se volta mais. E qual que é o grande plus ou o grande receio dela? Ela vai fazer uma evolução que a gente teria às vezes em 20 em 5. Então, cada vez mais ela vai trazer mais evolução e muito mais rápido. Então, essa geração que às vezes está achando que a IA é importante, calma que vai vir uma IA que vai engolir ele e ele vai estar ultrapassado daqui a 5 anos. Calma que todo mundo fica velho. Chega a idade, né? Somos tão jovens, depende da visão. Sempre nós seremos velhos. Então, sempre vai ter uma evolução. Então, tem que trazer essa evolução agregando com o passado, agregando com o que é velho, vendo o que é, não só questionando, mas agregando, somar. Né? Somar. Essa é a grande função do sucessor. Doutor, e nem sempre crescimento hoje significa solidez, né? Quais sinais mostram que um negócio rural ele está crescendo de forma saudável? O principal aspecto aí, eu vejo que aconteceu isso muito, tá? Lógico que isso aí é da audácia do produtor, isso é da essência dele, né? Sempre quando ele tem uma oportunidade, ele compra uma fazenda. E é lindo isso, né? Ele sempre está querendo mais. Se alguém é contra isso, Nós estamos trabalhando errado, né, doutor? Tá difícil. Não consigo compreender, né? Mas qual que é o grande ponto? O crescimento ele tem que ser sustentável.
A minha visão, tá? Por favor, é só uma opinião pessoal. E o crescimento tem que ser de acordo com a produção. Quando o produtor passa a crescer via dinheiro de terceiro, se torna um problema. Isso foi favorável, eu acho que até uns 10, 15 anos atrás poderia ser possível. Com juros aí de 6, 7, isso foi bom. Muitas áreas foram abertas, a gente teve uma evolução assustadora. Em todos os sentidos, em produção, cada vez nós produzimos mais. Isso sai muito na mídia, né? Como o agronegócio está ruim, você tem recorde de produção. Para. Uma coisa é produção, outra coisa é o que sobra no final da conta. Produção é uma coisa, o que sobra é outra. Então, vamos distinguir as coisas, que é totalmente diferente. Cuidado com a narrativa. Então, a produção, você só pode ter a alavancagem, você só pode subir de acordo com a sua produção. Então, você teve uma safra, sobrou 3 milhões, você não pode comprar uma fazenda de 20 pegando 17 milhões do banco. Pega 3, quer comprar uma fazenda de 17 milhões? Pega 3, soma por 9, para dar ali 8 por 6, para dar 18. Daqui 6 anos vai comprar uma fazenda. Tudo certo, pode crescer, você vai crescer saudável. O momento que você faz uma alavancagem, utilizando muito dinheiro de terceiro, principalmente nesse endividamento financeiro, no final da história, infelizmente, o caminho é uma trava financeira e às vezes o que você tinha, você deixa de conquistar o que você queria e perde o que você já tem. Então é muito perigoso. A gente tem que pensar muito sobre isso, sabe? Agradecer mais o que tem e esquecer muito de pensar no que não tem. O agro, o leque dele é muito, muito grande, né? Muito externo. Só que também ele não é aquele comércio, vamos dizer assim, que pode se dar um tiro no escuro, né? De forma Porque nenhuma. Normalmente quando isso acontece, ele sai pela culatra. Sim, né? Principalmente que o agro ele é dependente de vários eventos. Ele é dependente. E se você, vários eventos, ainda você acreditar que sempre vai dar certo. E eu escuto sempre isso. Não, mas doutor, a próxima safra, o si, gente, vamos ser sinceros, o si não existe. Eu O si falo não isso sempre. existe. Ah, o si, não. Você vai culpar de duas coisas quando nós dois estivermos na nossa passagem eterna. Os erros vão ser normais, e vai agradecer e nós vamos evoluir muito com eles. Os acertos também. Mas só o que vai te matar é só o que você deixou de fazer. Só. É só o si. Não vive no si, não. Verdade. É o si que vai te contaminar. É o si que vai te sangrar. Não, se o si que eu tivesse comprado, não comprou. Se tivesse dado certo, não deu. Vamos entender o problema, ver como que vamos solucionar e pronto. O passado, ele serve como uma biblioteca, senão ele vira depressão. O futuro, se a gente só viver ele, vira uma ansiedade. Nós só temos 24 horas. Entenda o que você foi para frente, onde você quer ir para frente. E entenda o dia, 24 horas, e o que você tem que fazer. Feito ele, amanhã, novo dia. Todo dia o sol nasce. Um leão para cada dia, né, doutor? Um leão para cada dia. É verdade. E sempre, né, com os pés no chão. Sempre. Direção, determinação, né? Igual o senhor falou, desistir, que é o primordial, é nunca desistir, né? Sempre persistir nos seus sonhos. E com Deus também, na frente de tudo, porque é Ele é o impossível. nosso guia. Não dá certo no final Ele é das o nosso contas, guia. né? O americano falou uma coisa eu acho muito legal, da idade, né? Quanto velho você é, né? É porque quantos anos você tem? Hoje eu tenho 24. Não, você passou por 24 anos. Quantos anos a gente tem, a gente não sabe. Não sabe. É o que É o verdade. futuro é a Deus pertence. Então é hoje. E ter a resiliência, ter a calma, cada um no seu caminho, o que você conquistou já é importante. Agradecer mais o que a gente tem e não sonhar demais com o que a gente não tem. Isso é o mais importante. Eu acho que se fosse para deixar um recado, era esse que eu queria deixar para todos. E para vocês que nos acompanharam, nós estamos aqui com o Dr. Orlando. Tivemos uma conversa aqui sobre o bate-papo do agro, um bate-papo realista, mostrando a verdade, quem vive essa realidade. Ele já fez as despedidas deles finais. Como ele disse, Deus na frente, tudo é encaminhado. E vamos tocar esse Brasilzão pela frente junto com o nosso agronegócio, que o Brasil é nosso, nós temos tudo. Dr. Orlando, muito obrigado pela presença. Te agradeço demais pela participação do nosso programa. Conta comigo, Celismar Filho, enquanto pessoa, enquanto advogado, enquanto apresentador. Estamos aí para o que precisar, viu, doutor? Eu que agradeço, o escritório está aberto, meu irmão. Obrigado, tamo junto, doutor. E para quem acompanhou mais um programa, fiquem com Deus, até a próxima semana e até mais.